E a gente já sabia, né, que essa coisa ela está se tornando cíclica. Quando se tem que tomar alguma decisão, os primeiros que sofrem aí são os servidores aí de carreira no município. Já visto também os benefícios, né, que a gente tem sempre defendido aqui e sempre falado também de algumas horas extras exorbitantes. O servidor tem que lembrar também que na maioria das vezes nós estivemos aqui falando de redução de carga horária e na maioria das vezes nós temos conseguido, né, conseguimos aí redução para vários cargos aí no município. E passa-se um pouquinho de tempo, né? Tá lá o servidor que pediu a redução com jornada ampliada aí para 8 horas e até coordenação. Pois é, Tico, quando comenta muito bem, falando aí um pouco do São Pouco primeiro, eu acho que foi um trabalho desde o início, quando foi notificado, até na presente data. Infelizmente, foi uma semana curta, mas bem assim, quente, né? Os problemas foi tudo quase na mesma hora. Quanto aos servidores de função pública, eu acho que está na mão agora, o Gabriel fez uma defesa já, entrou já com o mandato, né, tipo, Exatamente, isso já foi protocolado na segunda-feira, agora é guardar a decisão do juiz, se Deus quiser, ganhe essa liminar, porque você pode estar voltando, e tentando fazer da melhor maneira possível, se Deus quiser. Enquanto essa portaria, essa semana também, né, quente do jeito que veio, a gente tem avisado várias vezes aqui, tem comentado, o Roberto mesmo fala muitas das vezes aqui, quantas conquistas que a gente conseguiu, uma redução de carga horária, consegue, depois o prefeito cede, ora isso, serve um monte de coisa, aí vai fazendo aquela bola de neve, chega uma hora não tem, estoura mesmo, não tem condições. E agora os servidores revoltado, a gente concorda com alguma situação, prefere as prêmios, o servidor, a hora que mais precisa de resolver, infelizmente, torna a barrar de novo para poder resolver a situação deles. Podia tentar resolver de outra forma, caçar uma outra alternativa, mas infelizmente, o servidor ligou essa semana, revoltado, preocupado, que a férias já ia sair esse mês, outro mês que vem, e já vai tornar a agarrar. A gente está tentando fazer da melhor maneira possível, conversando com o prefeito, se estiver na reunião, e vamos ver o que acontece. Tá. Ô, Chininho, só queria complementar aqui que a estadia do sindicato no gabinete do prefeito, nós fomos convidados, até chamei o Roberto aí, praticamente faltando aí uns 20 minutos, né? Eu fui convidado a estar participando para receber a comunicação da portaria, assim quanto os demais vereadores. Tivemos, né, um momento aí de conversa, né, a gente já alegando algumas coisas aí ao executivo, mas ele deixou em aberto também com relação, se porventura durante a semana surgir, né, uma outra maneira, que eu estou achando que meio que impossível. Mas é lógico, a gente sentando aí com os demais diretores, às vezes a gente encontra um meio assim mais tranquilo de estar sentando e rediscutindo tanto o abono pecuniário quanto as férias prêmio, que essa aí foi que atingiu aí o servidor de carreira. Já conversamos com alguns servidores, igual eu falei aqui no início do programa, né, com relação aí a telefones, né, nós conversamos e vamos estar sentando aí, levando aí sim algumas considerações, não sei se vai ser aceita, né, porque não vou falar aqui que eu vou tirar água em pedra, porque isso aí aconteceu em 1900 antigamente, mas ver o que nós podemos fazer, porque o que está em pauta é cumprir a Lei 1001, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e eles têm que mandar esse relatório aí para os tribunais de conta para que as contas sejam aprovadas, até correndo o risco do próprio executivo tomar uma improbidade administrativa. Então, é em cima disso aí que nós temos que conversar. Ô Chico, eu gostaria, em primeiro lugar, até para clarear as pessoas, para a gente discutir o assunto aqui, dar uma lida na portaria, para que aquelas pessoas que não tiveram oportunidade aí de, pelo menos, ficar sabendo que está nessa portaria, é bom que
passa a entender, né, tudo aquilo que o prefeito está solicitando aqui nessa portaria, para que a gente possa estar discutindo aí, clareando aí os nossos servidores, bem como a população de uma maneira geral, porque quando você afeta a prefeitura, você acaba indiretamente afetando toda a população. Então vamos lá. A portaria de número 194, ela é de 30 de maio de 2018. O prefeito de Congonhas, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente o artigo 31, inciso 2, letra I, da Lei Orgânica do Município, e, considerando as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhados. Primeiro, item 1. A estimativa de redução das receitas de livre movimentação decorrente da crise econômica e de outras situações, como o aumento de despesas. Item 2. A necessidade de adequação das despesas públicas e redirecionamento das ações de governo. Item 3. A necessidade de reduzir a despesa com a folha de pagamento dos servidores do município para adequá-lo ao que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal e atender a recomendação do Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 99/7630 e, item 5, o princípio da prudência nos gastos públicos nos termos da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Resolve. Artigo 1º. Fica proibida a realização de horas extras, exceto nos serviços essenciais de atendimento à população, em que o prefeito autorizará prévia e expressamente conforme a situação fática. Parágrafo 1º. A realização de horas extras por servidor, sem anuência expressa do prefeito, será objeto de apuração e penalidade nos termos da lei. Parágrafo 2º. Em hipótese alguma será autorizada a realização de horas extraordinárias para os serviços que tiverem suas jornadas reduzidas em decorrência de solicitação ou por ato normativo, como está previsto no Estatuto do Servidor Público. Artigo 2º. Durante o prazo de 180 dias, não se admitirá a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. Artigo 3º. Excetuando-se as clínicas da Secretaria de Saúde, UPA, UBS, farmácia, escola, CAS, CRES, Guarda Municipal e Limpeza Urbana, o serviço administrativo com atendimento ao público serão realizados somente no turno de 12 às 18 horas. Artigo 4º. Os servidores comissionados e aqueles investidos em função gratificada ou jornada ampliada prestarão o serviço em seus locais de trabalho mediante o cumprimento das jornadas conforme dispõe a legislação. Artigo 5º. Pelo prazo de 180 dias, o município não assumirá nenhuma despesa para a realização de festas, eventos e shows, exceto a do jubileu e aqueles já contratados nos termos da lei. Artigo 6º. Nenhum servidor será designado para funções gratificadas enquanto não ocorrer o reequilíbrio da despesa da folha de pessoal com a receita. Artigo 7º. Ficam suspensas as compras de materiais e aquisição de serviços para a administração pública, direta ou indireta, que não sejam estritamente necessárias. Parágrafo único. A Secretaria de Planejamento deverá realizar análise e aprovação prévia das demandas de compra ou serviços de relevante importância. Artigo 8º. Não serão autorizados a conversão de férias-prêmio em espécie, permitido apenas o gozo. Artigo 9º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de junho de 2018. Congonhas, 30 de maio de 2018. José de Freitas Cordeiro, prefeito de Congonhas. Você tem algum comentário a mais para fazer, Tito? Não, é essa aí, durante a semana que nós vamos tá debatendo isso aí, pegou em véspera de ponto facultativo, feriado, e é lógico que o sindicato vai fazer algumas argumentações e encaminhar aí ao executivo. E uma das coisas que não comentou aí, por exemplo, Roberto, as comissões remuneradas, que eu acho que podia até tentar fazer uma troca, né, café das prêmios, conversar com o prefeito, porque a comissão remunerada tem bastante também. E isso
pode acatar também, né? Tudo é despesa, né? Ô, gente, o que eu gostaria de colocar para vocês é o seguinte: vocês têm acompanhado o programa do Sindicom aí ao longo aí de vários anos, e eu tenho dito, nós temos dito aqui, quando eu falo eu, na realidade é o sindicato, né? Nós aqui do sindicato temos dito aqui constantemente, né, que o problema da prefeitura não é receita, o problema da prefeitura é despesa. Vocês devem ter ouvido a gente comentar muito a esse respeito. E o que a gente tem dito aí em termos de receita? A receita está tranquila, para vocês terem uma ideia, nós estamos com uma receita corrente líquida média hoje, tá, calculada aí com base, tá, no mês de abril. A nossa receita corrente líquida média está em 26.478.000 e qualquer coisa, né? Mas nós temos um problema que a nossa folha média, né, o gasto médio com o pessoal está em torno aí de 15 milhões, aproximadamente 15 milhões. Ela fechou esse mês, o número certinho que ela fechou em abril, foi 14.526.668,33 reais, né? Então isso realmente, o sindicato está prevendo isso, tem acompanhado, tem falado, e vocês têm observado aqui que a gente tem batido muito aí com relação ao relatório de gestão fiscal, que nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, no terceiro quadrimestre, né, do ano passado, nós tivemos aí um gasto com o pessoal em torno de 53,59%. Isso com base aí nos últimos 12 meses. No primeiro quadrimestre desse ano é que começou a surgir o problema. No primeiro quadrimestre, para vocês terem uma ideia, nós já estamos aí, quando eu falo nós, a administração de uma maneira geral, porque somos todos nós, né, tipo, né, servidores ativos, inativos, pensionistas, enfim, até a população, porque todos nós dependemos aí da prefeitura. No primeiro quadrimestre, então vocês veem que no último quadrimestre, que pegou aí o setembro, outubro, novembro, dezembro, nós já estávamos com um gasto aí muito próximo de 54%, quer dizer, já bem próximo. E, no meu ponto de vista, nós já havíamos, inclusive, discutido isso aqui, comentado, e falado aí, a gente sempre está falando aí no bate-papo aí com os servidores, no próprio sindicato, que o prefeito já precisava estar tomando algumas medidas, e medidas que nós já viemos aí ao longo do tempo. Vocês devem ter observado aqui, inclusive tem servidores que até têm nos criticado, que o sindicato está contra a hora extra, está contra isso, está contra aquilo. Não é, gente. É que a preocupação maior do sindicato é a manutenção do nosso poder de compra, é a manutenção dos nossos salários, porque nós já tivemos crise lá atrás, tivemos aproximadamente 11 salários atrasados, e isso nos causou um transtorno violento, não só para nós, como para toda a população. Então nós, em função daquilo que aconteceu no passado, e acontecendo agora com o governo federal a nível da greve dos caminhoneiros, né, que vai servir de exemplo para muitas medidas que deverão ser tomadas para frente, a gente sempre ficou preocupado e sempre ajudou a administração, sempre colocando para a administração da forma com que nós, em função da nossa pouca experiência, nós não somos expertos no assunto, mas nós vivenciamos o município há mais de 20 anos, então em função dessa nossa pouca experiência no serviço público, a gente tem tentado aí, ao longo das reuniões, ao longo das nossas reivindicações com o Executivo, mostrando que alguns setores precisavam ser observados, porque a gente viu que o caminhamento aí das nossas despesas em relação às nossas receitas estava para explodir. E eu me lembro muito bem, lá atrás, lá em 2000 e qualquer coisa, a presidente da República, ela Dilma, eu assisti uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele fez uma colocação muito interessante naquela época, e ninguém acreditou, dizendo que se a despesa interna do país continuasse crescendo na mesma proporção em que ela estava crescendo no governo da Dilma, em muito pouco tempo o sistema ia explodir, ele não ia ter como sobreviver. E o resultado está aí. Aconteceu, está acontecendo, o reflexo está aí até hoje. Então nós do sindicato, que viemos ao longo do tempo discutindo com o prefeito, mostrando para ele, inclusive não com relação àquelas horas extras que precisava ser feita mesmo, mas com as horas bestas, né? Aluguéis, uma série de outras despesas que nós entendíamos, o Chininha colocou aqui agora também, que são as comissões remuneradas, as jornadas ampliadas, as coordenações criadas, quer dizer,
todas aquelas... A carga horária, a redução da carga horária, e depois você dá a jornada ampliada para o indivíduo, então você paga hora extra, quer dizer, são coisas, e nós, inclusive, também havíamos, inclusive, conversado com o prefeito na época, com o próprio ODAC, que participava da reunião, me lembro muito bem, que nós colocamos que alguns servidores que estão apostilados, que a administração deveria fazer um gerenciamento de tal forma que aqueles servidores que já estivessem apostilados, que evitassem as horas extras desse pessoal, porque é uma hora muito cara, porque o apostilamento ele incorpora, de acordo com o artigo 65 do antigo estatuto, ele incorporava os vencimentos, então você cresce muito o vencimento básico do servidor. E quando você vai pagar a hora extra para esse indivíduo, ela fica muito cara. Então isso nós alertamos lá atrás, eu me lembro muito bem que na reunião estava o ODAC, estava a administração como um todo, né, se não me fala a memória, também estava a Vilma, da Secretaria de Finanças. Então a gente colocou que a administração precisava ter um pouco mais de cautela, principalmente com relação às horas extras daqueles servidores que já estão apostilados. Mas aqui eu acho que entrou no ouvido, saiu no outro, e consequentemente as coisas vieram acontecendo. Só que, em função da situação econômica do país, em função agora, principalmente da greve dos caminhoneiros, que eu acho que ela vai nos trazer aqui, para efeito de município, em termos de ICMS, uma grande redução aí no faturamento, porque esses caminhões parados, tudo isso parado aí durante esse tempo todo, quer dizer, não se gerou ICMS, que só para vocês terem uma ideia, o ICMS da CSN hoje, ele é em torno os 65% do ICMS da Prefeitura de Congonhas. Ele é oriundo da Companhia Siderúrgica Nacional, que também está com problema. Enfim, isso vai nos trazer um resultado negativo e a gente sabe disso. E todo mundo espera, todo mundo sabe o que vai acontecer. A própria economia está aí, o sobrepreço aí nos produtos de uma maneira geral, que vai levar um certo tempo para essas coisas se adequarem e se equilibrarem. Então, tudo isso vai nos trazer algo de negativo. E o mais temeroso de tudo isso é que os relatórios, né, que são obrigatoriamente gerados mensalmente pela Prefeitura, né, que são encaminhados ao Tribunal de Contas, esses relatórios, em função do que aconteceu no mês passado, no quadrimestre passado, que eu disse para vocês que fechou em 53,59, e que nós já estávamos preocupados lá atrás com isso, e agora no primeiro quadrimestre, para vocês terem uma ideia, janeiro, fevereiro, março e abril, fechou aí um patamar, para vocês terem uma ideia, um valor aqui extremamente complicado, que nós temos que ter muita cautela com ele, né, o Chininho e Tico? Ele fechou aqui com um gasto de pessoal aqui, quando você analisa via Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e não da Secretaria do Tesouro Nacional, e da Secretaria do Tesouro Nacional ainda é pior ainda, porque é 56,83, e pelo Tribunal de Contas, 55,26. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, gente, se não me fala a memória, artigo 23, artigo 21, 22, 23, ela determina que quando você explode, quer dizer, tem um gasto superior àquele estabelecido pela lei, você precisa fazer a correção no quadrimestre seguinte. Considerando que no quadrimestre anterior, foi setembro, outubro, novembro e dezembro, nós não havíamos explodido, estávamos caminhando para a explosão, né, desses valores, e aqui a gente sempre alertou, inclusive não discutimos com a Prefeitura, não reivindicamos nada mais da Prefeitura que não o nosso INPC, porque sempre falei aqui também que nós não podemos tirar da Prefeitura aquilo que ela não nos possa dar, que ela não nos possa conceder, e essa é a consciência que nós, os sindicatos, sempre tivemos, né, em função até dos pactos de conhecimento nossos. Então, o que acontece? Nós lá, em dezembro, quando nós negociamos com a administração aquele 2,07, que foi o INPC, para que a gente não ficasse mais pobre, mas também não ficasse mais rico, que pudesse recompor aí as perdas do poder aquisitivo do ano anterior, nós tivemos aqui uma série de vários servidores nos criticando, dizendo que era um absurdo, que tinha que pedir mais, e eu ainda disse para eles, naquela época, e tem os números aqui inclusive, que lá em dezembro, quando nós discutimos realmente a nossa recomposição salarial, nós tínhamos uma possibilidade, via documentação, via o que estava acontecendo já naquele trimestre, naquele quadrimestre, e nós tínhamos aí a possibilidade, vamos dizer assim, sem dar problema aí para a folha da Prefeitura, em torno de 0,82%. E nós conseguimos aí,
o INPC, que para nós foi uma vantagem muito grande, e infelizmente nós sofremos ainda muitas críticas, né, o Chininho e Tico, com relação a isso. Mas a gente entendeu, porque a grande maioria das pessoas que tem nos criticado, infelizmente não tem conhecimento nenhum a respeito aí dessa mecânica aí, vamos dizer assim, norteada pela lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente aceita e entende, né? E vamos continuar batalhando para que a gente não fique mais rico, mas também que a gente não fique mais pobre. Só que agora chegou uma hora, né, em função do resultado aí desse quadrimestre inicial do ano, que o prefeito não tem outra alternativa. Qualquer um de nós, qualquer cidadão comunhense que estivesse no lugar do prefeito, ele tinha que estar tomando uma medida com relação a esse resultado. O que nós sempre temos criticado a administração e falado aí com a administração, é que você não deve deixar as coisas acontecerem de errado para você corrigir. Você precisa de ir trabalhando, que você tem dados, você acompanha isso mensalmente, diariamente, né, dia a dia. Não tem como você, às vezes, ficar criando muita despesa em função daquilo que está para acontecer. Eu me lembro muito bem quando o Lula disse que a crise de 2009 era uma marolinha, não tinha problema nenhum, e depois acabou virando um tsunami, porque se tivesse se preocupado com a marolinha lá, nós não tínhamos problema nenhum. Então, é a mesma coisa quando você transporta para o nosso município. Se nós tivéssemos, se a administração tivesse nos ouvido aí ao longo de 2, 3 anos atrás aí, das medidas que a gente sempre solicitou para que fossem tomadas e não foram tomadas, e aí a gente até entende também, porque na verdade, eu costumo dizer que os administradores, de uma maneira geral, eles veem a coisa do lado político, analisam tudo pelo lado político, e nós ficamos analisando pelo lado técnico. Político não nos interessa mais, por quê? Porque nós temos que trabalhar com os números. E, infelizmente, isso não é coisa do Zelinho, não é coisa do Ana, não é coisa do Walter, é coisa de todos os prefeitos. Olham a coisa pelo lado político e esquecem do lado técnico. Esperamos que um dia nós possamos ter um prefeito no nosso município que vai analisar a coisa tecnicamente, né, e vai tomar as medidas que o processo pede em termos técnicos, e a gente vai ter uma situação muito mais tranquila. Mas, infelizmente, em função do que está acontecendo, que o prefeito precisa tomar essas medidas. E aí eu até entendo, tio, que nós temos, né, nós temos que, nesse momento, em função da nossa experiência, do nosso contato, do nosso dia a dia, com os servidores de uma maneira geral, com a população, eu acho que nós temos que dar a nossa contribuição. Quer dizer, nós temos que ajudar a administração aí a procurar o melhor caminho, aquele caminho que vai prejudicar menos aí os nossos servidores. Aqui fala das férias-prêmio, por exemplo, que nós estávamos conversando em fora, que ela vai ter um atraso aí de uns 6 meses. Nós temos servidores aí que estavam contando com as férias-prêmio, inclusive fazer a reforma no banheiro, fazer a reforma na casa, para pagar às vezes uma dívida que está devendo aí, dívida que foi obrigado a fazer, mas infelizmente esse é um item também que compõe aí faz parte aí da portaria 194. Então o que nós temos que fazer, Tico, Chininho e os demais diretores também, é todo mundo sentar, debruçar, para a gente procurar o melhor caminho para que a gente possa realmente caminhar sem que não haja nenhuma anomalia, a exemplo do que aconteceu conosco no passado. Então, para isso, muitas vezes nós vamos ter que sofrer um pouquinho, como nós já estamos sofrendo aí com o preço da gasolina, com o preço do óleo diesel, aquele troço tudo, nós vamos ter que sofrer um pouquinho em termos principalmente aí, de benefícios que a gente imaginava estar buscando na prefeitura para o servidor. De repente nós vamos ter que aguardar um pouco mais, mas o que nós queremos é exatamente o que não aconteça, que aconteceu conosco aí, lá atrás, que nós chegamos a ter 11 salários atrasados. Esperamos que isso não aconteça com o município, por quê? Eu sempre digo aqui, o nosso problema não é receita, o nosso problema é despesa. Uma receita igual à nossa, e é óbvio que nós temos, inclusive, um fator um tanto quanto positivo esse mês. Todo mundo já deve ter recebido nas suas casas aí um canhotinho do IPTU para pagar. Esse IPTU também vai nos dar aí um aporte em torno aí dos próximos 2, 3 meses, porque o vencimento dele é agora dia 12 de junho, então em junho a gente acredita que nós vamos ter um aporte aí de capital em torno aí de talvez mais de 5 milhões de reais, porque o total do IPTU, quando vocês pegam aí os anos anteriores, ele está aproximadamente em torno aí de 8 a 10 milhões de reais. Então nós vamos ter um aporte ainda, a partir de junho também, em função do próprio IPTU. E também esse aumento que a CEFEM também nos proporcionou,
torno aí de 3 milhões e pouco, e ele também está nos ajudando muito. Então eu quero crer, gente, e sou otimista com relação a isso. Eu acho que as medidas algumas medidas têm que ser tomadas, e o prefeito precisa ser talvez um pouco mais austero aí com relação a alguns gastos de pessoal, por exemplo, porque se não se tomar uma medida agora nesse quadrimestre, não nos restará, e aí quando eu falo para todos nós, porque todos nós vamos ser prejudicados, né? E não restará ao prefeito uma alternativa que não seja aí o que a lei de responsabilidade pede, que é exatamente aí a diminuição aí de pelo menos 20% dos cargos comissionados, que teoricamente não vai resolver o problema. Porque nós estamos com a despesa de aproximadamente 14 milhões e meio, e quando você faz aí as continhas, você vê que você precisa aí de uma economia um tanto quanto mais constante, para que a gente possa realmente entrar nos eixos novamente. E torcer também, né, Chininho, para que a economia melhore um pouco mais, para a gente chegar aí naqueles 30 milhões, naquele 1 milhão de reais por dia aí, em termos de faturamento. Mas o que eu quero dizer é que o diabo não é tão feio quanto se pinta também, não. Eu acredito que em função do que a gente pode analisar nos relatórios, e em função das medidas que estão sendo tomadas, eu acredito que a gente vai, nesse segundo quadrimestre, a gente que tem, por determinação legal, a redução de 30% das despesas, com relação a percentual, viu, gente? Não é da despesa em si, não. É com relação ao percentual. Em relação ao percentual, isso deve estar em torno de 1,5%, 1,6%. Se conseguir reduzir esse 1,5%, 1,6% em relação ao percentual de despesa, e aí a gente, no terceiro quadrimestre, a gente já vai entrar nos eixos sem problema não, que vai ter que corrigir agora no segundo, e consequentemente, quando chegar em setembro, a gente já vai estar com a situação mais ou menos tranquila. Agora, para isso, é preciso haver também, aí o sindicato pede também a todos os servidores, de uma maneira geral, né, que evitem também, porque nós temos servidores aí que estão olhando o seu próprio umbigo, querem simplesmente ganhar hora extra, ganhar isso, ganhar aquilo, e o diabo a quatro. E eu acho que é a hora da gente dar a nossa contribuição. Porque o problema nosso, gente, não é um problema de caixa, é um problema de gasto com o pessoal. A prefeitura poderia ter hoje, no caixa dela, 30, 40, 50 milhões de reais, que o gasto com o pessoal que nós tínhamos que mexer. Porque, na verdade, nós não podemos gastar mais de 54% da receita com o pessoal. E nós estamos gastando mais de 54% da receita com o pessoal. Então, não adianta o caixa da prefeitura estar abarrotado de dinheiro e o gasto com o pessoal está nesse valor. O caixa abarrotado de dinheiro ele é muito bom, por quê? Porque você faz aí obras, você pode fazer obra para todo lado, você pode mexer na infraestrutura, você pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo. No caso da folha de pagamento, nós não podemos gastar. Você tem o recurso e não pode gastar. Então, eu acho que nós, servidores, precisamos, inclusive, ajudar a administração no sentido de fazer o policiamento daquelas despesas que nós, servidores, né, entendemos como supérfluas. Despesas que nós precisamos, vamos dizer assim, estancar para que a gente possa ter uma folha equilibrada e não tenha um problema de amanhã ou depois aí. E nós temos aí, nós temos cartão bônus de Natal que nós temos que discutir. Esse, felizmente, ele não entra na base de cálculos, ele vai em função de dinheiro que está em caixa. Nós temos o 13º lá para dezembro também, que teoricamente entendemos que a Secretaria da Fazenda deve estar colocando esses recursos mensalmente, para que chegar lá em dezembro também a gente não tenha problema, né, tio? Então, o cartão de alimentação, que também é fundamental, que também não entra na base de cálculo do percentual de gasto com o pessoal. Então, acho que todos nós, servidores, temos que dar aí a nossa contribuição, até para a gente passar por esse momento aí que o país passou aí, em função da greve dos caminhoneiros, que vai trazer um reflexo muito negativo aí para a maioria das prefeituras do Brasil, se não para todas elas, né, e principalmente para nós aqui, porque nós vamos ter problema com o ICMS, né, apesar de que temos o IPTU agora que dá uma ajudazinha, mas em linhas gerais, o que a gente está pedindo aqui para os servidores de uma maneira geral, é que todo mundo faça aí, ajude o município no sentido de policiar aqueles gastos que a gente sabe que é gasto supérfluo, aquela hora extra que o indivíduo vai lá só para receber, né? Então, começar a denunciar isso, começar a ir no sindicato, falar, está acontecendo isso e isso, para que a gente possa realmente estar alertando a administração, no sentido de que a gente possa equilibrar e voltar aí, pelo menos não ter aquela preocupação aí que nós já tivemos no passado.
Roberta, muito bom a sua explicação, é documento, está conosco lá no sindicato. Agora, servidor que chegar perto de vocês mesmos, servidores, explicando coisas diferentes, o que a gente pede, tem orientado aqui, para estar indo até o sindicato, porque é o que nós estamos falando aqui, nós não estamos tirando, nós não escrevemos não, isso é relatórios que é tirado aí do município, como o Roberto falou, a gente já vem alertando isso aqui há muito tempo. Eu tenho aqui também alguns dados, depois o Roberto pode comentar, a Chininha também, o Roberto também já falou sobre isso. Cartão alimentação, despesa mensal, mais ou menos 1.400.000 por mês. Terceiros no município hoje, terceiros, aquele que é contratado aí pela Arte Brilho e demais terceiros. Mais ou menos aí, eu estou falando mais ou menos, pode ser 350, e se tiver que abaixar uns 290, 300 mil reais. Folha de pagamento, que nós sabemos também que o município também repassa para o Hospital Bom Jesus mais ou menos aí, em torno de 900, 1 milhão mês aí, fora aquele projeto que passou recentemente na Câmara de mais ou menos aí 3.200.000, 3.400.000. E a folha de pagamento dos servidores públicos municipal, que é regido mesmo pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mais ou menos 15 milhões, que foi o que o Roberto falou, mas isso são dados que estão conosco no sindicato. E sem tirar o repasse da Câmara de Vereadores, que eu não coloquei aqui, porque isso é determinação de lei, mas sai também do caixa do município. Então, tirando aí o repasse à Câmara Municipal, 17.700.000 reais. Aí você pega uma receita média de janeiro a abril, mais ou menos aí de 30 milhões. Então, o que está sobrando para obras? Mais ou menos aí em torno de 8 milhões de reais. Os sindicatos, os diretores estão lá falando a língua do prefeito. Não é a língua do prefeito, não, é matemática. Não sou da área de economia, mas tenho dados aqui. Então tem que falar isso com responsabilidade aí para os servidores. E fora, que eu já falei aqui, bato na tecla de novo, servidores apostilados no município que ainda estão faltando 5, 6 anos para aposentar, que apostilaram lá atrás para resolver o problema aí, às vezes está trabalhando na Secretaria de Fazenda, fazendo serviço aí com mais responsabilidade, voltaram aí para as suas funções e tiveram que contratar outras pessoas para fazer o serviço, que é uma coisa que eu acho que é errada também no município de Congonhas. Eu estou falando aqui porque eu estou sentindo na pele com o pessoal aí do ensino fundamental, aquele que recebe aí de R$ 1.500, R$ 1.700 reais, que chega no mês para receber uma férias prêmio e está sendo penalizado por essa portaria. Eu não estou falando por mim aqui, que graças a Deus a gente vendo tudo que está acontecendo aí no país, consegue às vezes até ter um controle melhor não, mas tem pessoas que, igual o Roberto falou, está esperando para uma reforma de casa, ou é para um casamento, para ajudar num casamento. Ô gente, esperando 5 anos, então não pode, isso é benefício dos servidores, nós não podemos mexer, mas a coisa ela é cíclica e está se tornando anualmente, né? Todo ano a gente vê essas tomadas aí de iniciativa e outras coisas também que nós temos que falar aqui. Servidores fizeram concurso para uma carga horária aí de 40 horas, né? Foram no sindicato, né? Devido às várias reuniões, tudo, a gente pedindo, a administração resolveu a passar esses servidores aí para 6 horas. E hoje, em sua maioria, está lá, trabalhando em jornada ampliada, e trabalhando em coordenação e outras coisas. Nós do sindicato achando que era para descansar, não. Quer dizer, isso vem em aumento de salário também. Então entra na despesa aí de pessoal. Agora não engano vocês não, aquelas outras pessoas que às vezes querem o sindicato aí politicamente, que nós temos que falar aqui, que enquanto a gente puder batalhar aí, querer afastar esse tipo de pessoa de perto do sindicato, a gente vai fazer, mas tudo é pelo voto, vai depender do servidor. Então nós temos números para passar aqui. E fica essa briguinha aí, né? De 4 em 4 anos, às vezes agora de 5 em 5, aquelas pessoas que às vezes é beneficiada num governo,
né, e que estão satisfeitas, vai começar a jogar aí alguma coisa no ventilador para ver se na próxima política torna a tomar o poder, esquecendo daquela obrigação ali, que é gerenciar o município, que é remunerar aquelas pessoas que mais precisam, que mais trabalham para o município aí de uma maneira mais tranquila, equiparada, né? Porque a gente tem visto aqui muitas coisas, né? A gente tem visto às vezes servidores aí, igual por exemplo, que a férias prêmio de um que espera 5 anos não dá um terço daquilo que ele recebe aí dentro do mês. Isso nós temos que falar aqui também. E fica o sindicato nessa, né? Não dá para brigar contra números. É igual o Roberto fala, hoje o município poderia ter 100 milhões, mas se não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que é da receita corrente líquida ali com gasto com o servidor, não vai resolver. Então, a coisa ela é matemática, é isso que a gente traz aqui. E desafiamos também aquelas pessoas que, porventura, às vezes chegar e falar, não, os diretores estão falando a língua do prefeito, para vir aqui falar diferente. É isso que a gente quer, né? A gente sempre fala aqui com responsabilidade, com análise, não aceitamos esse tipo de coisa. Por isso que a gente puxa para o embate toda hora, e principalmente aqueles servidores. Vocês podem ter certeza que a maioria que vai enxavecar alguma coisa para vocês falar já está postilado lá atrás, né? Já tem esse quantitativo, que é os que eu chamo aqui de cargo comissionado permanente no município, que na maioria das vezes não estão contribuindo com aquela responsabilidade. É questão de gestão, nós sabemos aqui, isso nós não vamos esconder nunca, e vamos pegar aqui, em média, 30 milhões, gastando quase 20 milhões mês aí com despesa de pessoal. Qual o município que vai fazer infraestrutura, fazer isso, fazer aquilo outro? Então começa a pesar. Aí o servidor, aquele que é efetivo de carreira, é que começa aí a pagar o pato. Eu tenho em mãos também uma certidão que eu pedi recentemente no município. Eu estou com dados dela aqui, que eu não vou ler ela na íntegra, que está comigo lá, eu tenho cópia. Hoje nós temos no município 539 servidores contratados. Isso significa para a área de saúde e educação, em substituição até aqueles servidores de carreira, e fora os convênios aí com o município. Tem que dar a sua contribuição junto ao governo federal para que essas pessoas permaneçam no quadro fixo aí do município. Temos função pública, que recentemente o Tribunal de Contas de Minas Gerais, numa consulta feita em 1900 antigamente, visualizou ali que era de 600, caiu para 31, mas que foi visualizado 17 funcionários, que nós estamos em defesa deles também aqui na Justiça Comum. Né? Nós estamos em defesa aí de 17 servidores, e pagamento feito recentemente, uma defesa de R$10.600, porque não foi de graça aí aos cofres do sindicato, não. Então nós estamos defendendo esses servidores aí, 17. Na totalidade eram 31. Então quer dizer, vai ficar mais 14 aí no município ainda. Cargos comissionados pela certidão, documento também. Nós temos 279 hoje no município. Aí tem que ver os agentes políticos também, né, que entra na somatória aqui, que é em torno de 15 e tudo, mas eu estou falando assim a grosso modo. Sendo que desses 279, 41 servidores de carreira exerce esses cargos aí. E aí a gente tem que bater palma aqui, que muitos deles aí a gente sabe que desdobra, e para ficar num cargo desse tem que ter o conhecimento técnico, porque senão não ficaria, porque eles não são cargos comissionados públicos. E temos, né, que aí aquilo que a gente fala, que entra pela a porta da frente, que são servidores aí efetivos de carreira, e muitos deles estáveis aí já no município. São 1.903 servidores, e muitos deles também com jornada ampliada e coordenação no município. Então não tem sindicato que faz milagre, não. Eu gostaria de ver essa chapa, queria estar à frente aí hoje do Sindicom, que é muito respeitado, e respeitado às nossas custas,
Né? A gente tem que falar aqui que o sindicato, em 1900 antigamente, se a gente for levantar arquivos lá, a gente vai passar alguma coisa para servidores que eles vão cair de costa, né? Mas vai ter a hora propícia da gente chegar e colocar isso e mostrar também. Né? Aí o sindicato, é o que eu falo, não faz milagre não. Já vi fazer milagre lá atrás, que a gente leu muito, lendo na própria Bíblia, que foi Cristo e seus apóstolos lá, né? Mas que tinham a fé e que tem ideologia, né? Porque a história, se a gente for pegar muitas coisas que estão acontecendo aqui no presente de hoje, parece que eles já estavam visualizando lá atrás, né? Uma outra coisa que aconteceu essa semana, que foram a greve dos caminhoneiros, que já está pendurando aí, eles ainda estão acabando, mas não conseguiu acabar, colocando aqui acordos que fizeram aí com caminhoneiros, mas a grande parte parece aí que aderiu, e que isso, né, pelo que a gente leu esses dias, vai cair na saúde e na própria educação. Né? Então vai tirar recursos daqueles aí que mais precisa para estar custeando aí o combustível aí para todas as pessoas. E isso ainda pode estender muito mais, e vem em cascata, como o próprio Roberto já falou aqui, que vai atingir sim os cofres do município. E o prefeito também não é bobo, porque se não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele vai sofrer improbidade administrativa e não tem boca, vai ter que sair, não cumpriu uns índices daquele, então ele vai ter que adequar aqui sim. E adequar ainda dentro de uma receita privilegiada, que se faz um gasto também, falando aqui exorbitante com servidores, eu não vou falar servidores de carreira, mas todos os servidores que prestam serviço aí para o município, e às vezes chegar até ter que dispensar, que é 30% aí 20% aí dos cargos comissionados, e adequar outras coisas também, igual a gente já falou aqui de comissões, né, e principalmente aquilo que os servidores não se apropriaram, né, não se apostilaram, mas que exerce hoje no município, que é uma jornada ampliada e uma coordenação, porque aquilo que já foi apostilado em 1900 antigamente, não tem como tirar, e se é dever vai ter que pagar. Então aqueles outros que estão exercendo hoje e que porventura não apostilou e não vai apostilar, que era o mais certo que tinha que ter feito em 1900 antigamente e não foi feito, aí eu já culpo aí todos os executivos que por aí passou, que não conseguiu enxergar isso, e que sempre é o último que vai pagar, é quem está no poder é que vai sempre ter que arrumar uma forma de equacionar as coisas e de tornar a coisa aí mais tranquila para todas as pessoas. Então não estamos falando aqui em voz do prefeito, não, estamos falando a voz do sindicato e daqueles mais sacrificados, que são os servidores, principalmente aqueles do ensino fundamental. E, infelizmente, aqueles que são mais formadores de opinião são aqueles que já tiveram benefício lá no passado, que hoje está dando uma de boa aí, falando que está do lado aí dos seus colegas servidores, que é mentira pura. Ô Tico, Roberto, aquele ditado mais antigo que existe: evitar é melhor do que remediar. Quantas vezes foi falado aqui, e muito bem falado. Quando o Roberto é conhecedor desses números aí, eu sei que você outras pessoas mas ele parece que é o prazer dele olhar esses números todos os dias. Então ele fala com muita convicção, com muita certeza. Em várias reuniões que eu me lembro, eu discutindo até com o secretário de planejamento, ele falava isso tudo que estava acontecendo. E por que não veio fazendo o planejamento lá atrás para não chegar a um ponto que está chegando? Isso assim, a gente fica triste de ver uma administração que tem tantos profissionais e deixa acontecer isso. Igual essas férias primeiro, a gente sabe que servidores estão esperando isso, estão preparados para receber isso agora, fica nessa situação. Então hoje é tentar negociar um cartão de alimentação para melhorar mais, tentar negociar hoje essa comissão remunerada a troco dessas férias, tentar ver o que pode fazer para ajudar o servidor. Mas uma coisa vem falando sobre Deus lá de trás, infelizmente. Uma das medidas que se pode tomar é pegar essa comissão de R$ 954 e de cara já passar ela para 50%.
Né, eu acho que se o servidor é tão amigo assim, quer ver as coisas funcionar, vai olhar assim principalmente servidores de carreira aí do ensino fundamental, que vão requerer suas férias prêmio, eu tenho certeza que vai requerer aí, tá dando oportunidade a essas pessoas de estar recebendo. E não aqueles que às vezes traz um discurso para o rádio, está recebendo bem e cada vez querendo receber mais, que é esse aí olhar o próximo que nós estamos vendo aí nos últimos dias. Então, a semana passada não sobrou tempo para a leitura dos aniversariantes. Ô Roberto, não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, Tico, pode fazer a leitura dos aniversariantes, para a semana que vem nós temos. Se sobrar tempo, já até virou o mês, né? Já virou. Virou mesmo. Então são eles, do dia 13 para frente, viu, gente? Feliz aniversário, feliz aniversário. Alexandre de Fátima da Silva, João Bosco Simão, Josefina Aparecida Jacinto Tavares, Elisa Sampaio Ribeiro, Denise Lima Gonçalves, Geraldo Batista de Paulo, Elizabeth Maria Silva Pedro, Joelma Graça Soares Silva, Maria Aparecida Lopes, Wagner Regina de Souza, Lúcia Chagas Barbosa Araújo, Alexandre Ribeiro Faria Neto, Márcia Aparecida dos Reis, Ivani Magalhães Guedes, Maria do Carmo Bento, Rosângela Aparecida da Cunha, Naraí Silva, Tânia Aparecida Pinto Losque, Cláudia Cristina Mapa, Eli Nascimento Faustino, Maria da Conceição Alves, Tarcísio Lourenço, José Carlos Dornelas, Maria Aparecida de Matos Franco, Maria Auxiliadora da Silva Magalhães, Octacília Auxiliadora Pena Duarte, Alexandra Geraldo P. Vasconcelos, Vanderleia Pereira Rocha, Carlos Firmino da Costa, Rosana Scafini Vargas. O nome é meio que complicado esse do meio aí, mas é a Rosana Piner lá do Vargas, irmão do Renê. A todos vocês, o nosso abraço, muitos anos de vida e saúde, que no próximo ano a diretoria do sindicato possa estar aqui fazendo toda a leitura desses nomes que a gente fala aí mês a mês, de todos os aniversariantes, sócios do sindicato. Ô Tico, eu queria parabenizar também os nossos aniversariantes, desejando a todos eles muitos anos de vida, saúde, muita paz, e que ano que vem nós possamos estar aqui de novo falando o nome de todo mundo. Com relação à colocação do Chininho, eu só gostaria de dizer o seguinte: a gente sempre tentou ajudar, sempre batalhou, mostrando à administração qual era o melhor caminho. E eu me lembro muitas vezes, vou contar uma historinha aqui, Chininho, rapidinho, de 2 minutinhos, que eu já contei isso aqui no rádio. Certa vez eu cheguei perto de um prefeito, não vou dizer o nome por questão ética, dizer, prefeito, se não tomar providência com relação a isso, esse gasto, tal, a prefeitura vai explodir. A resposta que eu obtive, isso não é problema meu, isso é problema do secretário de Planejamento e problema do secretário da Fazenda. O ordenador da despesa diz que o problema não é dele, aí conclusão, aí você fica muito desanimado. Mas a culpa não é, vamos dizer assim, das pessoas que estão cuidando, a culpa acaba sendo nossa, porque nós é que escolhemos. Então, nós vamos ter uma grande oportunidade agora no final desse ano, aí em outubro, dia 7 de outubro, se não me falha a memória, está escolhendo aí, escolhendo deputado federal, escolhendo senador, presidente da República, governadores. Então, é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de fazer a escolha correta para que a gente não tenha mais sofrimento lá na frente. Mas se a gente escolher errado, nós vamos continuar no mesmo problema de sempre. Então, Tico, nós estamos chegando aqui no final da programação. Eu gostaria de fazer a leitura aqui também, mandar um abraçozinho rapidinho aqui, porque também na semana passada não foi possível, né? Eu gostaria de estar mandando um grande abraço aqui para minhas 3 novas paixões, né? Que é para o Enzo, a Mariana e a Larissa. Mandar também um grande abraço aqui para minhas filhas, para a Tatiana e a Priscila, né? Para minha esposa Sheila, a secretária Marlene e a Luzinha. Para o Paulinho também, esposa da Luzia, né? Para os gêmeos Ney e Ítalo. Mandar um grande abraço também para o Nadir, para o Nelito, o Tamiro, o Caixinha, né? O Raimundo Cordeiro, o Geraldo Cordeiro, o Haroldo, né? O Gaúcho, o Carlinhos, o Zé Lebrinha, o Vicente, o Moisés, o Alves Cordeiro, o Deco, seu irmão Nonô, né? O Braz Correia, a sua esposa Leila também, o João Paulo, seu filho, o Carlos Osório, o Leco, o Gaspar, né? O Fábio Cordeiro. Mandar um grande abraço aqui também para o Pedro Carpinteiro, que está sempre cobrando, para a Sibila, a irmã do Praxedes, para o próprio Praxedes, né?
né? E mandar um grande abraço aqui também para o Tarcísio Lima, né? Para o Apolinário, e deixar aqui meus sentimentos também para o Apolinário, né? E mandar um grande abraço também para o Valdir Quebra-Mola, para o Natinho, para o Leandro, Francisco, para o Afonso, Altair, o Paulinho, o Antonildo, o Cacá, Guinê, Menego, né? Milton Sabará, Zé Moura, Zé Agostinho, Cecília Moreira, né? A Dona Ercília lá no bairro do Jardim Profeta, Afonso, né? E também o Luiz lá na Vila Cardoso. Um grande abraço também para o Chico Palho, Zé Fernandes lá no Burtim, Moacir Barbosa, né? E mandar um grande abraço também para o Aldoc, né? Para o nosso amigo Enio Mamá, né? Que está se recuperando também. E mandar um grande abraço também para a Perpétua, né? Os irmãos Sem Janta, né? E todos os diretores e funcionários aí do sindicato que têm colaborado com todos nós aí, né, ô Tico? E no mais, uma boa tarde a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Eu gostaria de estar cumprimentando também, que eu conversei essa semana, o senhor Altair e sua esposa, que eu encontrei com eles lá no Parque BH. O nosso abraço, aposentou recentemente aí da prefeitura, o Piauí, Marta Diniz, lá do nosso bairro, lá o residencial. O cachorro, viu, Roberto, que não deixe de ouvir o programa do Sindicom, o bar do cachorro. Nosso abraço a você aí, que semana passada não deu pra gente mexer com você. Então são essas as pessoas aí. Nos próximos programas a gente estará aqui falando mais. Uma boa tarde a todos vocês. O Tico também está aqui desejando uma boa tarde a todos vocês dois. Um grande abraço ao nosso amigo Castelo, primo do Nado, está sempre ouvindo, cobrando a gente aí, ficar sempre atento. Nosso amigo Cacá, o Demir, filho do Antonio, tem dado um apoio muito grande na prefeitura, em toda a área que a gente pede ele aí, ao Toninho, ao Hélio, a própria Kate também, lá da obra, essa turma toda. Um grande abraço ao Pipico Reginaldo, grande companheiro nosso aí, de todo esse tempo aí, né? Tipo Reginaldo, Pipico, e a turma toda lá do Sindicom e a todos os servidores.